Forma qualificada, né? Dando continuidade ao nosso estudo, forma qualificada. O artigo 127 ele fala que as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3. Então ele está falando dos dois artigos anteriores. Quais? O 126 e o 125. Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante ela sofre lesão corporal de natureza grave e elas são duplicadas. Se por qualquer uma dessas causas lhe sobrevém a morte nesse contexto. O artigo 127 do Código Penal, ele previu duas hipóteses de crimes qualificados pelo resultado, de natureza pré-dolosa. Pune-se o primeiro crime de aborto, na modalidade dolosa, e o resultado agravador, que pode ser morte ou lesão corporal de natureza grave a título de culpa. Nesse contexto. Inicialmente, senhores, cumpre nós esclarecemos que, embora o legislador ele tenha utilizado a expressão formas qualificadas, o artigo 127 do Código Penal contém, em verdade, duas causas de aumento de pena. Não foram modificados os limites das penas em abstrato, o que evidenciaria as qualificadoras. Ao contrário, ele limitou-se o Código Penal ao prever percentuais que majoram a pena na terceira fase da dosimetria de pena, caracterizando as causas de aumento. Trata-se de causas de aumento, conforme eu já falei, né, de pena, que incide o quê? Lá nos artigos 125 e 126 do Código Penal. E nesse sentido, Rogério Sanches, ele destaca que as causas de aumento de pena são aplicáveis aos artigos 125 e 126 do Código Penal, os terceiros provocadores e os seus partícipes. As majorantes aqui, do artigo 127, não incide no artigo 124 do Código Penal, pois o direito penal não se pune à autolesão pelo princípio da alteridade, os senhores já sabem, corroborando para esse entendimento. Kleber Masson, ele fala que as formas qualificadas somente são aplicáveis ao aborto praticado por terceiro, sem ou com o consentimento da gestante, conforme o artigo 120 e o 125 e o 126 do Código Penal. E aí eu trago uma atenção dos senhores. Para incidir essa causa de aumento de pena prevista no artigo, ao teor do artigo 127, é imprescindível a efetiva interrupção da gravidez. Nesse caso, seria possível incidir a causa de aumento de pena, né, mesmo que não sobrevenha a morte do feto, mas apenas o resultado culposo. E aí, o artigo 127 diz que as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, com a morte do feto ou dos meios empregados e também os meios empregados para provocá-lo, e não a morte do feto, a gestante que sofrer essa lesão corporal de natureza grave, são duplicadas e por qualquer uma dessas causas lhe sobrevém a morte. Segundo Rogério Sanches, a morte do feto é dispensável. Nesse caso, a gestante, durante o processo de abortamento realizado por terceiro, ele morre, mas o feto nasce com vida, ela morre e o feto nasce com vida. Qual prática do terceiro, sabendo aqui que ele não quis e nem aceitou a morte dela? Uma primeira corrente é defendida por Capês, Fernando Capês, ele diz o seguinte: a dos que responde por aborto qualificado pela morte, crime pré-doloso, não admite a tentativa, aplica-se o mesmo raciocínio da súmula 610 do STJ. Há crime de latrocínio, aborto, quando o homicídio se consuma ainda que não se realize o agente a subtração dos bens aqui da vítima, o abortamento. Pouco importa mas se houver essa interrupção da gravidez e prevalece aborto tentado qualificado pela morte. Aborto dolo tentado, morte culpa consumada nesse contexto aqui. Nesse quarto bloco, dessa forma qualificada, nós vimos duas coisas interessantíssimas aqui, né? Pune-se o primeiro pela morte
pelo aborto na modalidade culposa e o resultado agravador, que pode ser a lesão corporal de natureza grave, a título ou a morte a título de culpa, tá? E também uma questão aqui a priori, que para incidir essa qualificadora é necessária essa interrupção da gravidez aí nesse contexto. E aí vimos as duas correntes as quais são adotadas, tá certo? No mais, vamos para o quinto bloco, falando sobre o aborto permitido.